Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? A você que está presente, está nos visitando, Deus abençoe sua vida. Me parece que hoje tem mais pessoas do que o domingo passado pela manhã. Eu fiz a opção de participar dos cultos pela manhã para dar oportunidade para outros irmãos no culto vespertino, no culto da noite. Também quero dar um bom dia bem fraterno a você que está nos assistindo pelas redes sociais, pelos nossos canais. E aqui vai um bom dia para os missionários Carlinhos e a Sandra, a sua esposa. Eles estão ali em Uberlândia e estão ligadinhos aí no nosso canal. Ore por eles. Eles estão replanejando a volta deles ao continente asiático, ao interior. Eu quero também mandar uma saudação ao meu irmão Almir de Águas Claras, que está nos assistindo agora, e a minha irmã Edith. Olha, estamos aí com 600 inscritos no nosso canal. Embaixo aí do seu vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Você que está nos assistindo, coloque o seu dedo aí nesse botão, se inscreva no nosso canal, dê o seu like também. Sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias. Filipenses capítulo 4. Já está aí o tema da nossa reflexão nesta manhã. Alguém fez, enquanto você encontra aí, alguém fez uma pergunta sobre essa caneca. Essa caneca tem água e ela é celebrativa dos 160 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu não posso te dar essa porque essa aqui faz parte da minha coleção de quase 300 canecas, mas você pode encomendar com o pastor Bill, do nosso presbitério. Filipenses capítulo 4, leremos aí de 1 até o 9. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram escritos no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco.
Pai querido, Pai amado, estamos diante da Tua presença, a Tua palavra foi lida e agora, meu Deus, ela vai ser explicada. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor tome a minha mente, o meu coração, os meus pensamentos, as minhas palavras, que tudo que aqui for dito possa ser tão somente para a glorificação do Teu nome e também para a edificação dos presentes e dos que estão nos assistindo. Toma, Jesus, a mente de cada um que vai ouvir esta mensagem, cativo ao Senhor. Tem misericórdias de nós, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Meus amados, a carta de Filipenses, de Filemon, de Colossenses e de Efésios foram cartas escritas da prisão. Provavelmente o apóstolo Paulo, ele estava em Roma, encarcerado, no corredor da morte. A cidade de Filipos, ela fica na Grécia, a mais ou menos 660 quilômetros de Atenas, e é mais ou menos a distância de Brasília a 7 Lagoas, indo para a linda e bela e inesquecível BH. Essa carta, ela realça a verdadeira cristologia, e ela nos dá orientações de como nos comportar diante da hostilidade e da perseguição que a Igreja de Jesus enfrenta. É uma das cartas mais bonitas do apóstolo Paulo. Ela está repleta de ternura e gratidão. Nessa carta, nós aprendemos que é possível ser feliz apesar das adversidades, apesar dos problemas, apesar da enfermidade que nós enfrentamos. Tanto é verdade que no versículo 11 dessa carta, o apóstolo diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. E William Hendrickson, parafraseando o comentarista bíblico, nem todo o ouro do mundo e nem toda a prata pagam o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. A dívida que nós temos para com Jesus Cristo, ela é impagável. Ela já foi paga na cruz do Calvário. E eu quero ver aqui alguns princípios que Paulo recomenda aqui no capítulo 4, para que tenhamos uma igreja saudável. E uma coisa interessante é que esses princípios se aplicam não somente à igreja, mas também à sua família, o seu trabalho, na sua vizinhança, aonde você estiver inserido. E o primeiro Y está aí, queridos, alegria contagiante, versículos 1 e 4. Meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E aqui nós destacamos duas palavras. A primeira é alegria. Alegria é o mesmo que regozijo, que prazer, que deleite, que exultação. Alegria é o mesmo que bom ânimo, é o mesmo que contentamento. A alegria que o mundo oferece, ela é passageira, ela é efêmera, ela é tênue,
ela é pueria, mas a alegria que Jesus oferece, ela é constante, verdadeira e eterna. A alegria, ela é uma marca do povo de Deus, é uma ordenança, é um mandamento, não é uma opção. Aquele que tem Jesus em seu coração, ele é feliz, apesar dos problemas que enfrenta. A nossa alegria, ela não depende das circunstâncias, mas ela está firmada em Cristo. A alegria do crente não é ausência de problemas, mas ela vem do alto, ela vem de Deus. Aquele que não tem Jesus tem apenas alguns momentos de alegria, mas a alegria verdadeira, ela é real e ela é contagiante. Mas nesses 2 versículos, tem aí uma segunda palavra que é coroa. A igreja de Filipenses não é só a alegria do apóstolo Paulo, mas também é a sua coroa. E para o substantivo coroa, nós temos 2 vocábulos gregos. O primeiro deles é diadema, que é a coroa dos reis e das rainhas. E a segunda palavra, que é a que o apóstolo Paulo, meu jovem, usa aqui, é Stefano, ou Stefanos, que é uma coroa de louros que os atletas recebiam após a vitória nos jogos gregos, sobre os aplausos da multidão. Ganhar essa coroa era a ambição suprema de todo e qualquer atleta depois de muitas lutas. Stefano é o que Paulo usa aqui nesse texto. É como se ele dissesse à igreja de Filipenses: é a coroa de todas as minhas fadigas, dos esforços e do meu empenho. Eu imagino, Gilcinho, que o apóstolo Paulo ele visitaria muitas vezes a igreja de Filipenses. Não o fez porque ele estava preso, mas para ele era uma alegria encontrar os irmãos de Filipenses. É como se Paulo fosse o atleta de Cristo e a igreja a sua coroa. É como se dissesse que o banquete final de Deus, os filipenses seriam a coroa festiva de Paulo. Na volta de Jesus, quando ele vier pela segunda vez para buscar os salvos, nós vamos receber uma Stefano, nós vamos receber uma coroa, porque coroa é recompensa pelos serviços prestados. Coroa é triunfo, é vitória, coroa é prêmio, coroa é galardão. Mas para isso, nós devemos perseverar, nós devemos dedicar, praticar e sermos fiéis a Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, todo mundo conhece: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 22, versículo 12, Jesus disse: eis que venho sem demora, comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E aqui, para não deixar margem de dúvidas, a salvação ela é pela graça, mas o galardão é pelo nosso serviço prestado enquanto em vida.
Mas tem aí um segundo princípio para uma igreja saudável: relacionamentos saudáveis. Versículo 2 e 3. Rogo a Evódia e a Sintique, que penseis concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, e com os demais cooperadores cujos nomes se encontram no livro da vida. Nessa igreja, estava tendo um grande problema entre essas duas irmãs. Evódia, que significa doce fragrância, e Sintique, que significa boa sorte. Essas duas irmãs, elas ajudaram Paulo na plantação da igreja de Filipo. Essas irmãs eram líderes em eminência. Esse desentendimento entre essas duas irmãs estava prejudicando o relacionamento na igreja, estava prejudicando a comunhão. E Paulo, como pastor de ovelha, ele trata as duas irmãs com muito respeito e com muito carinho. Lembrando que o apóstolo Paulo aqui, ele está preso. Então ele não pôde, Eduardo, servir de intermediário, servir de ponte entre essas duas irmãs para solucionar o problema. E assim, ele pede a um irmão da igreja, não diz o nome, provavelmente um irmão experiente, para resolver essa pendência entre as duas. Queridos, essas irmãs, elas tinham uma aresta a ser aparada entre as duas. Provavelmente elas não se falavam, tinha um problema, uma dificuldade, alguma coisa que não foi resolvida. E aí Paulo pede a um irmão da igreja experiente para servir de intermediário entre essas duas irmãs. Assim como esse irmão auxiliou Evódia e Sintique, nós também devemos exercer o ministério da reconciliação entre irmãos na igreja. Meus queridos, nós não podemos jogar uma pessoa contra a outra. Precisamos aproximar as pessoas e não afastá-las. A igreja, ela é o corpo de Cristo e cada membro deve trabalhar em harmonia com os demais. O reverendo Hernandes, ele diz que nós não podemos estar unidos a Cristo e desunidos com os irmãos. Não há comunhão vertical, se não há comunhão horizontal entre nós. Ninguém pode estar em paz com Deus e em desavença com os irmãos. A desarmonia, ela é contrária à comunhão cristã, queridos. Final do verso 3, o nome dos crentes está escrito no livro da vida, e lá no céu não vai haver divisões. No céu não há divisões, não há disputas, não há partidarismo, não há parcialidade, não. Nós somos um só povo, unidos no amor de Cristo. Terceiro princípio, para uma igreja saudável,
ansiedade ou confiança. Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. A ansiedade é uma doença perigosa. Ela tem causas, consequências e tem o remédio eficaz. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 33% da população mundial sofre com a ansiedade. Essa doença, ela atinge adolescentes e adultos, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. O que é ansiedade? É a falta de confiança na proteção e nos cuidados do nosso Deus. Ansioso no grego é merinal, e é o mesmo que ficar indevidamente preocupado. Quais são as causas da ansiedade? A pessoa olha para o problema em vez de olhar para Deus. Os crentes de Filipos estavam enfrentando perseguições. O próprio Paulo, ele estava preso na iminência de ser martirizado e morto. Ansiedade também é uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Devemos colocar a nossa confiança em Deus e não nos bens materiais. Precisamos dos bens materiais, mas não podemos colocar o nosso coração nesses bens. Jesus disse: não andeis ansiosos, eu sei de tudo que vocês precisam. Se a ansiedade tem causa, ela tem consequências. A ansiedade tem o ansioso, e a ansiedade no grego é anchai, e significa, e está relacionado com estrangular, oprimir. É como se cortar o oxigênio. Ficar ansioso é ficar sufocado, é tirar a possibilidade de uma pessoa respirar. A ansiedade rouba as nossas forças. Ela antecipa os problemas. A gente sofre antecipado. E quando os problemas chegarem, se é que vão chegar, nós já estamos fragilizados emocionalmente. A ansiedade, ela invade o nosso coração quando nós tiramos os olhos de Deus. O rei Josafá, em 2 das Crônicas, capítulo 20, versículo 12, ele estava com medo dos seus inimigos, e o que ele fez? Ele clamou ao Senhor e disse: em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos no Senhor. A ansiedade tem causa, a ansiedade tem consequências, mas a ansiedade tem o remédio. Versículo 6 de Filipenses 4, a última parte: sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Meus queridos, se a ansiedade é uma doença, a oração é o remédio, 100% eficaz. O nosso Jesus é maravilhoso, ele dá uma ordem: não andeis ansiosos. Ele oferece o diagnóstico:
e também o remédio. E William Hendrickson morreu em 1982, aos 82 anos. E ele disse em um dos seus comentários que o antídoto adequado para a ansiedade é abrir o coração para Deus. Nada, absolutamente nada, é difícil demais para Deus que Ele não possa resolver. E o apóstolo Pedro nos faz um convite irrecusável na primeira carta, capítulo 5. Lancem sobre Jesus toda a sua ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lançar é o mesmo que arremessar, rejeitar, desfazer-se das preocupações. Quarto princípio, Ibsen, para uma igreja saudável: pensamentos agradáveis. Versículo 8. Irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, isso que ocupe o vosso pensamento. O pensamento, a nossa mente é uma área estratégica, precisa ser guardado. Pensamentos errados levam a comportamento errado. Por isso que nós devemos levar todo o pensamento cativo ao Senhor Jesus Cristo. É que Paulo nos orienta em 2 Coríntios capítulo 10. O serial killer, quando ele planeja tirar uma vida de uma pessoa, ele já maquinou na mente. Precisamos fechar as portas da nossa mente para o que é vil, mal e impuro, e precisamos abrir suas janelas para o que é verdadeiro, justo, amável e de boa fama. Nós somos aquilo que registramos em nossa mente. Se nós arquivarmos em nossa mente coisas boas, de lá nós tiraremos tesouros preciosos. O versículo 8, querido, eu destaco aqui algumas palavras. Tudo que é verdadeiro, tudo que é real e genuíno. Em João capítulo 3, Deus cumpre o significado do seu nome, porque Jesus, Ele é o verdadeiro Deus. Em João 1, versículo 9, o nosso Deus não pode mentir, pois Ele é a verdadeira luz. Em Apocalipse capítulo 15, versículo 3, os caminhos de Deus são justos e verdadeiros, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Quinto princípio para uma igreja saudável: paz no coração. Está aí no versículo 7. Qual é a característica da paz? Primeiro, ela excede todo o entendimento. A nossa paz, ela tem origem em Deus, e ela é concedida aos seus filhos, a verdadeira paz. Essa paz, ela transcende a compreensão humana. Às vezes a gente observa um irmão em Cristo, ele está sofrendo com desemprego, doença na família, um familiar que partiu para a eternidade, problemas vindo de todos os lados, tempestades, mas a alegria dele é contagiante, não por ele mesmo, mas porque ela vem do alto, ela vem de Deus.
A paz de Deus, queridos, ela guarda o nosso coração. E guarda aqui é um termo militar. É como se fosse uma sentinela na torre de vigia. E ele fica lá durante o seu plantão, observando tudo que está ao seu redor, guardando. Assim é a paz de Deus a nosso favor, porque o guarda de Israel não dorme. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Guardar no grego é frorel, é prover proteção contra os nossos inimigos. Está relacionado com a segurança do crente. A nossa vida está sobre a custódia do nosso Deus. A nossa vida está sobre a tutela, sobre a proteção, sobre o abrigo, sobre as asas do nosso Deus. O que essa paz guarda? Guarda o nosso coração e a nossa mente. Coração no grego é cardia, daí vem cardiologia, cardiovascular e outras palavras derivadas. O coração é o principal órgão da vida física. Do coração nascem as nossas emoções, as nossas tristezas, as nossas alegrias, as nossas intenções e as nossas vontades. Esse coração, ele precisa ser guardado por Jesus, pois Jesus mesmo disse, de dentro do coração que procede os maus desígnios. Olha, queridos, como precisamos guardar o nosso coração, porque dele procede tanta coisa ruim. Olha, maus desígnios, homicídios, furtos, adultérios, dolo, blasfêmia, soberba, malícia, inveja e avareza. Jesus tem misericórdia de nós. Ainda no verso 8. Tudo que é puro. Puro, meus amados, é o mesmo que sem mistura, livre de corrupção. A palavra agnus descreve o que é puro, ou seja, não contaminado, livre de manchas. Descreve algo purificado, coração limpo, de tal maneira que está apto para ser oferecido a Deus e usado ao seu serviço. Puro também está relacionado com a sinceridade, que pode ser testada à luz do sol. E há uma promessa que Jesus deixou para nós em Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque verão a Deus. Concluindo, nesse capítulo 4, Paulo faz as últimas recomendações aos irmãos de Filipenses. E ele chama essa igreja de minha alegria e coroa. Meus amados, mesmo numa cela fria, escura, úmida e insalubre, o apóstolo Paulo diz: meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria, permanecei firmes no Senhor. É como se o apóstolo Paulo está dizendo para cada um de nós: se envolvam na obra missionária, combatam as heresias,
Evangelize Taguatinga, Samambaia, Vicente Pires. Sejam firmes. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: fale de Jesus aos seus vizinhos, pregue a palavra de Deus, mantenha a igreja pura, plantem igrejas em outras localidades. Versículo 9: o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Esse é um padrão de vida cristã que nós devemos perseverar. A gente chegar para uma pessoa: olha, isso é o desejo do meu coração. O que você ouviu de mim, o que você viu em mim, o que você recebeu de mim, pode praticar que eu assino. É um testemunho genuíno. E o próprio Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pedro e João estavam entrando no templo para a oração da hora nona, e um pedinte chega e pede uma esmola, e o apóstolo Pedro responde: eu não tenho ouro nem prata, mas antes ele diz assim: olha para nós, olha para a igreja. Não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Não é possível separar os nossos atos interiores, não é possível separar os atos exteriores de atitudes interiores do nosso coração. Queridos, há uma conexão entre seja isso que ocupe o vosso pensamento e isso praticai. Uma coisa é aprender a verdade, outra bem diferente é praticá-la. Paulo não apenas ensinou a palavra, ele também viveu a palavra na prática. E esse princípio vale para nós hoje em dia. Precisamos ter os olhos abertos para ver, está entre aspas, ouvidos atentos para aprender e disposição para praticar aquilo que aprendemos. A.W. Tozer, ele diz assim: não ouça nenhum homem que não consegue ouvir a voz de Deus. A conclusão de Paulo, ela é majestosa. Nesse capítulo 4, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus queridos, além de termos a paz de Deus para nos guardar, agora nós temos o Deus da paz para nos guiar. É impossível experimentar a paz de Deus sem conhecer o Deus da paz. A nossa paz é uma pessoa, é Jesus Cristo, é Deus. Versículo 21. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Paulo, nessa carta, ele lembra de Timóteo, de Evódia, de Síntique, de Epafrodito e de Clemente. Todos cooperadores, companheiros de lutas ou prisões.
O apóstolo Paulo, ele é grato pelos seus cooperadores. Ele não é injusto. Ele acredita no potencial dos seus companheiros. O amor cristão sempre abençoa as pessoas. O amor cristão procura o bem. O amor cristão é altruísta. O amor cristão ajuda a levar o fardo, demonstra gratidão pelos outros. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, que ele é uma bênção em sua vida, que é importante para a obra de Deus. Meus queridos, aproveite as oportunidades, seja um canal de bênção, construa ponte entre as pessoas. Não deixe que alguém parta desta vida sem ouvir de você um verdadeiro e sincero "eu te amo". Porque o apóstolo Pedro, na primeira carta, há um mandamento sublime: amai de coração uns aos outros ardentemente. E finalizando o versículo 22, todos os santos vos saúdam, especialmente, olha, isso aqui é tremendo e importante, especialmente os da casa de César, especialmente os do Império Romano, que trabalharam comigo. Todos os crentes do Império Romano estão incluídos aqui, meus queridos. Não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa que faz o lugar. Eu vou para um ambiente hostil, um ambiente devasso, um ambiente contrário, mas eu quero ir para lá para ser bênção, eu não vou deixar me influenciar. Para Jesus não há vidas irrecuperáveis. Quem diria que o apóstolo Paulo evangelizaria em Roma, um lugar devasso, de traição, de perseguição? Ali era um lugar de opressão, meus queridos. Muitos pensariam que o evangelho jamais chegaria na casa de César. As oportunidades estão ao nosso redor. E hoje, todos hão de concordar comigo que está mais fácil evangelizar através das redes sociais. Você pode evangelizar uma pessoa a milhares e milhares de quilômetros de distância. Paulo, ele poderia esperar sua liberdade para continuar o seu trabalho missionário, mas ele entendeu que a prisão era o seu campo missionário. Essa semana eu tive contato com alguns missionários e eu fico com o coração queimando. O missionário X, ele foi para a Ásia, sofreu perseguições, voltou ao Brasil. Olha, eu estou planejando para voltar para a Ásia, eu estou planejando para voltar para a Índia, eu estou planejando para voltar para a Romênia, para a América do Sul. Queridos, são pessoas determinadas. É verdade. Nem todas as pessoas são chamadas para ir aos campos missionários, mas nós podemos orar, nós podemos mandar uma mensagem, nós podemos contribuir para que o evangelho chegue aos lugares
mais distantes e remotos da terra. Ele aproveitou as oportunidades, o apóstolo Paulo, ele aproveitou as oportunidades e os frutos surgiram mesmo na prisão. Queridos, não vamos esperar um último pedido que eu faço. Não vamos esperar concluir um curso universitário, construir uma casa. Não vamos esperar a aposentadoria chegar. Não vamos esperar encontrar a pessoa amada para casar, para depois começar a fazer a obra de Deus. Amanhã pode ser muito tarde. Cuide das coisas de Deus, cuide dos projetos de Deus, que Ele vai cuidar dos seus projetos. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Pastor Rafael.